A paz do Senhor a todos. Bom, hoje, já capítulo 3 de primeira carta a Timóteo, o centro do estudo, o foco principal do estudo de hoje é qualificação dos obreiros. Agora, a palavra obreiros, dependendo da denominação evangélica, pode ter conotação diferente. Nas Assembleias de Deus, por exemplo, e algumas outras denominações, o obreiro é aquele que foi comissionado pela liderança com título específico dentro da igreja. Pastor, evangelista, presbítero, diácono, auxiliar, cooperador do trabalho, que tem título específico. Então, nessas igrejas, esses são obreiros, os outros são membros. Mas, pela palavra de Deus, não há essa distinção. O obreiro não precisa ser comissionado pela oficialidade da igreja para ser chamado de obreiro. Por quê? Porque a obra do Senhor é que caracteriza obreiro, é a obra obreiro. Então, quem trabalha na obra do Senhor pode ser chamado obreiro do Senhor. Mas dá para perceber por aí que deveria ser um título de todas as pessoas, né? Todos os crentes, não é isso? Por quê? Porque todos os crentes deveriam trabalhar na obra do Senhor de alguma maneira. Não importa o que esteja fazendo, desde que seja para o Senhor e na direção do Senhor. Serviço da portaria, sonoplastia, limpeza do templo, visitas, isso fazem parte da obra do Senhor. Então, todos que fazem isso podem ser chamados na prática de obreiros. Nós vamos estudar hoje qualificação de pastores, supervisores, diáconos, diaconisas. Alguém vai se espantar. E vocês podem pensar assim, mas para que eu quero estudar isso se isso não está na minha lista de interesses? Não vejo perspectiva de que isso esteja. Por que eu vou estudar quais são as qualidades que deve ter um pastor ou um diácono? Há vários motivos, tá? Aqui na Igreja Batista, sobretudo, porque a igreja é quem escolhe pastor, né? Não é a própria igreja que escolhe pastor? O pastor pode vir, mas a igreja tem que aprovar, né? E a igreja decide se mantém o pastor ou não. E talvez alguém diga assim, sim, mas nós estamos contentes com o nosso pastor e não pretendemos escolher nenhum outro. Só que isso depende de Deus, né? Não sabemos se o nosso pastor tem uma chamada para outro trabalho, para outro lugar, se Deus tem outros planos para a nossa igreja. Então nós precisamos agora saber quais são as qualificações para a gente saber o obreiro que será nomeado, se está de acordo com a palavra de Deus. Não só isso. E o irmão ou a irmã que for se congregar em outro lugar, que se mudar para outra cidade e for participar de uma escolha desse tipo, não é bom que saiba também quais são os critérios? E a escolha de diáconos? Bom, isso eu estou falando de terceiros, né? Mas e nós? Alguém aqui pode dizer com certeza que nunca vai ser escolhido para um trabalho como esse? Alguém que pode dizer, não, eu tenho convicção de que Deus nunca vai me chamar para ser pastor, para ser diácono, diaconisa, para ser presbítero, ainda que a Igreja Batista não tem presbíteros, né? Mas olhe, eu já me congreguei em várias denominações diferentes. E isso não significa que a gente não vá se congregar numa denominação diferente. O irmão, a irmã, um dia pode se mudar para um local remoto, chega lá, só tem uma igreja presbiteriana, a única igreja evangélica. Decide servir o Senhor e Deus dirige para servir lá. E aí? Ou uma outra denominação. E outras coisas estão mudando muito depressa. Eu tenho publicado algumas coisas no grupo de WhatsApp da Escola Dominical. Não é para encher linguiça no grupo, não. É para os irmãos perceberem que o que nós estamos estudando e aprendendo aqui está se cumprindo numa velocidade extraordinária. Vai chegar um tempo em que as pessoas que têm fé mesmo, que têm disposição séria de trabalhar para o Senhor sob perseguição, vão ser uma meia dúzia.
E é no meio dessa meia dúzia que o Senhor vai escolher pastores, diáconos, vai escolher missionários, é no meio da meia dúzia que sobrar de fé. O restante vai ficar assistindo. E os mais prováveis candidatos entre nós somos nós que estamos aqui, que estamos aprendendo a palavra e que nos preocupamos com a palavra de Deus, de saber qual é a vontade do Senhor. Aqueles que nessas horas estão tocando viola, preparando macarrão, distraídos, estão assistindo um programa de TV, que foram passear, já estão no outro nível. Porque, com exceção daquelas pessoas que realmente têm uma ocupação e que de fato não podem estar presentes, né? Claro, não vamos generalizar. Mas estas pessoas não podem se equiparar aos que estão sempre interessados em aprender a palavra do Senhor. Então, quando Deus tiver que escolher alguém, assim, primeira vista, a gente imagina que vai ser justamente no meio dos que estão interessados. E não tem limite de idade para Deus não, né? Quantos anos tinha Moisés quando Deus o chamou para ser pastor de Israel? Tirar Israel do Egito? 80 anos. E ele foi pastor de Israel até 120 anos de idade. Então, não dá para dizer, né, que Deus vai limitar as coisas assim, não. Vamos estar dentro das qualificações que Deus dá para os obreiros. Vamos estar disponíveis, como foi o caso de Elias, né, de Isaías. Isaías ouviu Deus falando: a quem enviarei? E quem irá por nós? Para falar a palavra, né? Para alertar o povo. Aí Elias: estou aqui, Senhor, envia-me a mim. Vai chegar esse dia em que você vai ouvir que Deus está chamando alguém para trabalhar, você vai olhar ao redor, não tem ninguém. E você vai entender que Deus está chamando é você mesmo. E também porque nós podemos conhecer alguém, ou ver alguém que Deus está chamando e querendo preparar para esse trabalho, para nomear para uma obra específica, e mesmo que não seja o meu caso, pode ser de ser nomeado, mas pode ser o meu caso de ajudar esta pessoa a obter as qualificações, a ensinar esta pessoa o que deve fazer para se aprumar diante de Deus e estar de acordo com a chamada. E é assim de fato o que acontece, irmãos. Não pense que a pessoa se prepara sozinha para cumprir um chamado de Deus. Normalmente não é isso que Deus faz. O próprio apóstolo Paulo, depois que se converteu, passou cerca de 13 anos desaparecido do registro bíblico. 13 anos. Aí de repente surge evangelizando, dedicadíssimo ao trabalho, conhecedor das Escrituras, sabendo que ele estava, alguns dizem que foi para a Arábia, outros dizem que esteve com outras pessoas, outros evangelistas, e que foi ouvindo a palavra e foi aprendendo. E é assim mesmo, nós somos preparados pelo Espírito do Senhor, normalmente Deus usando alguém para nos preparar. Vamos lá fazer a leitura para nós darmos o comentário de acordo com cada grupo específico, então. 1 Timóteo capítulo 3. Fiel é esta palavra. Se alguém aspira ao episcopado, é o pastoreio de uma região. Excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo exerce o episcopado, essas palavras estão relacionadas. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, temperante, sóbrio, ordeiro, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, mas moderado, inimigo de contendas, não ganancioso, que governa bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não neófito, para que não se ensoberbeça e venha a cair na condenação do diabo. Também é necessário que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em opróbrio e no laço do diabo. Da mesma forma, os diáconos sejam sérios, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância,
guardando o mistério da fé numa consciência pura, e também estes sejam primeiro provados, depois exercitem o diaconato, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte as mulheres sejam sérias, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem os seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si um lugar honroso e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas, embora esperando ir ver-te em breve, para que, no caso de eu tardar, saibas como se deve proceder na casa de Deus, a qual é a igreja do Deus vivo, coluna e esteio da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Até aqui, né? 16 versículos. Bom, como você já percebeu, este livro, esta carta, foi escrita a Timóteo, que era um sujeito novo, até novo para o ministério pastoral, e ainda mais novo para o ministério episcopal, que aqui na Bíblia dá a ideia de ser pastor regional, alguém que é responsável por diversas congregações. Era bem novo para tudo isso, e além de tudo era tímido. Talvez tenha alguma vergonha de exercer o trabalho diante dos mais velhos, talvez tenha algum recalque por causa da vida da mocidade, não sabemos exatamente. E ainda tinha uma enfermidade do estômago, né? Como aqui Paulo fala mais adiante. Mas apesar dessas questões que são dificuldades para o exercício ministerial, nós vamos ver daqui a pouco, ser muito novo e ser tímido, apesar disso, era ele quem estava ali. Nós já estudamos isso semana passada, ou há 2 semanas, de que era ele quem estava à mão de Paulo. Vimos isso, aliás, foi na carta aos Tessalonicenses. Quando Paulo foi para Corinto, quem ele tinha para mandar de volta? Porque ele saiu corrido de Tessalônica. Quem ele tinha para mandar de volta para estabelecer, colocar as coisas em ordem? Ele tinha na mão, era um jovem inexperiente, imaturo, meio medroso, chamado Timóteo. E ele mandou Timóteo para lá, volta lá, Timóteo, volta lá para Tessalônica, confirma os irmãos, coloca as coisas em ordem, porque é você que está aí. E depois disso ele mandou Timóteo ainda para Corinto, depois que Paulo saiu de lá, para Timóteo botar as coisas em ordem lá em Corinto, porque a igreja, vocês lembram que era meio bagunçada, né? Era excesso de benefícios de Deus deixou a igreja bagunçada, nós já estudamos. Todos os dons, toda a manifestação, e a igreja abusava disso. Quem estava na mão? Um tímido, novinho, chamado Timóteo. Não novato na fé, porque Paulo disse que ele já tinha se convertido, ele sabia as sagradas letras desde a meninice, porque a mãe e a avó dele ensinaram. Então ele já era crente desde criança, mas ele era novo para o exercício pastoral. Mas era ele que estava na mão, assim como você e eu. E esse número vai se reduzindo à medida que a perseguição vai aumentando, e a perseguição já começou de forma ideológica, logo vai passar para a forma política, governamental, na forma política já está se expressando. Logo vai ser uma perseguição estatal, logo o mundo vai nos cercar e já está começando a cercar. E o número vai reduzindo, porque muitas pessoas vão começar a se esconder das necessidades da igreja. Como Timóteo procurava se esconder, porém ele foi nomeado e obedeceu. Nós não vamos ter muitas pessoas com essa qualidade, de que mesmo sendo tímidos, mesmo tendo medo, mesmo não sabendo se está bem preparado na palavra, mas quando for chamado, porque não tem outro, nós vamos ver pessoas espirrando e vai sobrar ali um punhadinho, uma meia dúzia que vai falar, vou fazer o quê? Eu estou aqui. Quem sai na chuva para se molhar, eu estou aqui, estou à disposição de Deus. Que Deus tenha misericórdia de mim e da igreja, que me ajude. Vai ser desse jeito. Assim como foi com Timóteo. E Deus honrou Timóteo. E Paulo diz aqui que, apesar de eu querer muito ver você, não estou podendo agora, então estou escrevendo essas palavras. Olha que bênção, né? O fato de Paulo não ter podido ir ver Timóteo nos deu essa carta. Se Paulo pudesse ir, a gente não teria essa carta aqui hoje, que é uma bênção para a nossa vida. E Deus faz as coisas dessa maneira.
Nós vemos em outro lugar Paulo dizendo que Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Nós somos as coisas loucas desse mundo. Deus usa as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Nós somos as coisas fracas desse mundo. Nós somos os fracos e loucos desse mundo. E Deus nos usa para confundir as sábias e as fortes. Então preste atenção a essas palavras, porque hoje você está pensando num terceiro para ser nomeado pastor, diácono, mas amanhã Deus pode estar preparando já você e requerendo que esta palavra seja cumprida na sua vida, assim como aconteceu com Timóteo. E Timóteo já estava exercendo o pastoreio de uma igreja muito importante e muito grande, mesmo ele não se sentindo preparado. Olha aí, vamos pensar nisso. Ele foi nomeado pastor, não foi de uma igrejinha, de uma congregação em Éfeso, foi da igreja em Éfeso que tinha várias congregações, e tinha congregações ao redor, nas cidades ao redor. E Timóteo, novo, inexperiente, medroso, era o pastor regional daquela igreja. Éfeso era uma cidade muito grande, já aprendemos isso. Talvez você esteja pensando, não, se Deus me chamar, quem sabe para aquela congregação, lá no meio do mato, tem 4 pessoas se congregando, aí quem sabe dá certo. Não foi o que aconteceu com Timóteo. Não foi. Era uma igreja que fazia assim, ó, crescendo assim, ó. E Timóteo, meu Deus, mas não largou, porque aí está o segredo da vitória, do sucesso ministerial. É sendo fraco, sendo pequeno, sendo tímido, sendo inexperiente, mas tendo a convicção, foi Deus quem me colocou nesta obra, eu vou ficar aqui até Ele me tirar, custe o que custar. Aí está o segredo do sucesso, para quem assume a obra do Senhor. Interessante observar que esta carta, esse capítulo que nós lemos, não fala dos deveres litúrgicos dos oficiais da igreja, de como conduzir uma liturgia, de pregar assim, de pregar assado, de como fazer, da estrutura, da administração. Não fala nada disso. Fala do quê? Somente da condição moral e espiritual das pessoas. Porque essas pessoas que estavam já na obra e as que estavam chamadas tinham isso por base. Não, isso é o básico. Agora vamos falar do mais importante. Pense o que é mais importante para você e para a igreja quando Deus chamar você para você fazer um trabalho. O que é o mais importante? Invista nisso. Invista em tudo que é importante, mas aquilo que é central, que é fundamental, procure investir mais tempo, mais lágrimas, mais joelhos, mais orações, mais jejuns nisso. Fiel a esta palavra, Paulo diz. Se alguém aspira ao episcopado, aqui aspira deseja muito, quer muito o episcopado. Talvez não seja o meu caso nem o seu. Talvez nós não desejemos nem pouco nem muito. Mas Paulo está dando instrução aqui, que serve tanto para quem deseja, quanto para quem não deseja, mas está sendo chamado por Deus. É necessário, pois, ele diz, excelente obra deseja, né? Mas aqui a palavra excelente mostra que é uma coisa que está no top, né? É uma coisa maravilhosa. Alguém quer ser pastor? Alguém quer ser pastor regional? Alguém quer fazer esta obra do Senhor? Está querendo uma coisa maravilhosa. E quem sabe foi o Espírito do Senhor quem colocou esse desejo no seu coração. Uma coisa a se considerar. Aí ele diz, bom, deseja? Tem essa vontade toda? A obra é maravilhosa? É excelente? É. Mas é necessário, aí ele começa, né? Versículo 2, é necessário. É como se ele dissesse, bom, já que você deseja isso, você quer tanto, fique sabendo que há condições que são necessárias para ser cumpridas. Então não é simplesmente ser chamado por Deus e ter vontade. Não basta isso. Deus sabe quem tem vontade. Certamente Deus conhece aqueles que Ele está chamando, mas Ele também está esperando aqueles que têm vontade, aqueles que são chamados, para começarem a trabalhar na sua própria vida e investir na sua própria condição de crente, de servo do Senhor. Será que o Igor
sabe se o seu filho que está para nascer vai ser chamado por Deus para ser pastor? Será que vocês sabem isso? Nós não sabemos. Por enquanto só Deus sabe, né? A menos que Deus tenha revelado para vocês. Será que o seu neto, então, vai ser um pastor, chamado para ser um pastor, um diácono? Não sabemos, né? Mas e se for? Se daqui a 20 anos ele for chamado, não é melhor começar a prepará-lo agora, assim que ele nascer? Antes de nascer, com orações, consagrar a Deus a partir de agora? Ele pode nunca ser chamado para ser um pastor, mas se ele for, ele já estará preparado. Ele pode não ser um pastor, mas ele pode ser um servo do Senhor em qualquer outra área, que também é muito nobre, e ele precisa ser preparado desde já. Então é necessário, diz Paulo, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher. A expressão marido de uma só mulher não está exatamente assim no original grego. O original grego diz mias gunaikos andra, quer dizer, marido ou casado com uma mulher, mias, uma mulher andra, casado, né? E não diz uma só, mas o contexto nos dá a entender aqui, no caso dos diáconos, que o que Paulo pretendia dizer provavelmente seja isso mesmo. Não quer dizer que tem que ser casado. Está dizendo que se for casado, que seja com uma mulher só. Porque a poligamia, embora na época tivesse permissão social, não era uma boa coisa para a igreja. E ainda mais para um pastor da igreja, que ia ter complicação. Imagina cuidar de 2 famílias, né? Ter uma mulher só já é um problema sério, complicado, né? Já não é fácil ter uma mulher só, imagina ter 2, né? 3. E seja temperante, sóbrio, ordeiro, hospitaleiro, apto para ensinar. A questão de ser hospitaleiro naquela época era principalmente grave, porque as hospedarias da época eram antros de prostituta, de bandidos, de vagabundos. E os crentes viajando, ficar nesse lugar, era perigoso, inclusive, era muito perigoso. Ou você estava naquele meio e se comportava como aquelas pessoas, ou então você estava em perigo. E não só por isso, mas porque a hospitalidade é alguma coisa agradável para promover a união. Por que eu vou deixar meu irmão se hospedar num buraco como aquele, no meio de gente, só se ele estiver sendo colocado por Deus lá para trabalhar lá, para evangelizar. Mas ele está com a família lá. Eu vou deixar eles passar 1 noite, 2 noites, 3 noites lá e eu tenho lugar na minha casa? Então, Paulo diz aqui, seja hospitaleiro, porque pode estar livrando o seu irmão, e esse irmão não é outro pastor, é um irmão na fé. Pode estar livrando de perigos e de problemas. E, poxa, aquela pessoa que vai dormir na minha casa, que vai passar a noite ali, não vai estar mais próxima de mim? Não vai ser grata a mim? Vai orar por mim, pela minha casa? Vai se tornar mais íntimo meu, mais irmão, mais irmã? Então a hospitalidade faz parte da comunhão também. E apto para ensinar. Este apto para ensinar, o que quer dizer essa palavra apto? Quer dizer, que esteja se preparando para ensinar. Que esteja em condições para, quando for necessário, ensinar. O ensino, naquela época, do supervisor, podia não ser necessariamente como é agora, um ensino formal, com classes. Podia ser diferente, simplesmente estar conversando com as pessoas e ensinando como praticar a palavra do Senhor. É claro que isso é uma exigência dos oficiais da igreja. Está na cara de todos aqueles que têm trabalho na igreja. Por quê? Porque eles deveriam ser as primeiras pessoas a serem procuradas por aqueles que querem aprender a palavra do Senhor. Não digo formalmente como classe, mas individualmente. Olha, eu vou dar um pulo lá na casa do Senhor para o Senhor me explicar como é que é esse negócio, tal aqui. Entendeu? Então, a pessoa, se ele é um oficial da igreja, ele precisa estar preparado para isso, porque as pessoas vão olhar justamente aqueles que foram nomeados, porque se foi nomeado pela igreja, é porque tem condições de exercer aquele cargo. Ele precisa ser sóbrio. Essa palavra sóbrio aqui é a tradução de sofrão em grego, que significa prudente, pessoa previdente, autocontrolado. Além de ter domínio próprio, ele planeja, ele procura prever situações para não ser pego de surpresa. Parece que falando isso é mera teoria, mas eu quero que você pense nisso. Um pastor, um diácono,
um líder de um grupo deve procurar evitar ser pego de surpresa. Assim são os advogados, né? O advogado vai para o tribunal, vai defender uma causa ou vai acusar, ele tem que estar preparado para as perguntas que vão ser feitas pelo outro lado. Porque se ele for pego de surpresa, ele fica, e agora? E na obra do Senhor, os líderes têm que, dentro do possível, procurar prever situações. Se acontecer isso, o que eu faço? Aquele indivíduo que vem aqui para conversar comigo tem uma tendência tal. Se acontecer tal coisa, como eu vou reagir? Então, essa previdência faz parte da sobriedade do obreiro. E ele também ter domínio próprio para poder não só controlar a situação, ele tem que se controlar também dentro da situação. Às vezes, durante o aconselhamento, a gente é provocado, viu? De formas que você nem consegue pensar agora. Às vezes a gente é provocado. Pastor, muitas vezes, tem que aconselhar pessoas sozinho. Há casos em que a outra pessoa não quer um terceiro. Uma terceira pessoa no aconselhamento. E nessa de o pastor estar sozinho com a pessoa, tem que se cercar de prudências, ainda que esteja conversando secretamente com a pessoa, mas ter algo no ambiente ao redor que lhe dê segurança. Não estou falando só de segurança física, até de segurança moral, porque existem pessoas que são insidiosas, que vão para o aconselhamento sendo usadas pelo inimigo, procurando derrubar o obreiro. Então, isso é necessário, então é necessário que ele seja prudente nessa área, procure antecipar essas coisas e ter controle próprio. Às vezes é provocado a ira pelo aconselhado. O aconselhado não vai lá para ouvir conselhos, vai lá para provocar o pastor, para provocar o conselheiro. Quando eu falei aqui a respeito de apto para ensinar, é uma coisa que eu gostaria até de pedir as orações dos irmãos. A igreja sempre precisou de ensinadores, professores, mestres, mas nunca como está acontecendo agora. Nunca como no nosso tempo. Está havendo uma desagregação doutrinária na igreja. Um dos motivos é a falta de ensinadores que se envolvam, que se interessam pela área do ensino, que se dediquem mesmo, que vistam a camisa. Eu acredito que há ensinadores no nosso meio, na nossa congregação, na igreja toda na terra. Acredito que haja muitas pessoas, muitos irmãos e irmãs que foram chamados por Deus para ensinar e sabem disso e não movem uma palha para cumprir o ministério que Deus lhe deu. Vai ter que prestar conta a Deus. É aquela parábola dos talentos, né? Deus deu um talento para uma pessoa e a pessoa enterrou. E na hora de prestar conta, servo mau, infiel, negligente. A igreja está precisando, meu Deus, como a igreja está precisando de ensinadores. A igreja precisa de ensinadores, não é só para a classe de escola dominical, não é só para os cultos públicos, é para ir para a casa das pessoas que não estão vindo. É para visitar as pessoas que estão enfermas e dar uma palavra adequada, ensinando a Bíblia, porque quem está enfermo, quem está na cadeia, quem está com problema, também precisa ser ensinado. Todos devem visitar, todos devem dar uma palavra de ânimo, de conforto, de amor, de esperança, mas o mestre foi chamado para ensinar a palavra de Deus, e ele tem que se preparar e tem que procurar as ocasiões para fazer isso. Mas como a igreja está sofrendo por falta de ensinadores. Não é por falta de ensinadores. Vou voltar. Deus já chamou as pessoas. O Espírito do Senhor distribui os dons como Ele quer, diz a Bíblia. Mas essas pessoas ainda não se levantaram. Eis-me aqui, Senhor. É para ensinar aqui dentro da congregação, lá embaixo do viaduto, lá na favela, lá na rodovia, lá no prostíbulo. Onde é para ensinar a Tua palavra? Diga onde é que eu vou. E se preparar para isso, porque não adianta ensinar uma palavra que a gente não conhece, não é verdade? Ensinador requer investimento, tá? Requer gastar dinheiro e tempo, requer.
requer comprar livros, estudar, procurar, pedir emprestado, ir para a internet, cair em dúvida e passar orando e chorando e pesquisando para ver por que está aquela dúvida que não sai. Eu estou falando isso para os irmãos que estão aqui, para os irmãos que estão ouvindo a gravação, porque eu tenho certeza de que pelo menos uma meia dúzia entre os que estão aqui, os que vão ouvir essa gravação, tem chamada de Deus para o ministério de mestres, de ensinadores, e não está cumprindo, não está atendendo a isso. Quando eu soube que Deus me chamou para esse ministério, há 32 anos atrás, mais ou menos, eu já comecei a comprar livros, a me preparar e até hoje eu não parei. Eu ainda tenho uns 200 livros em casa que eu não li, que eu vim comprando esses anos, e já tem outro tanto que eu já li. Não dá tempo de ler tudo, né? A gente tem outras coisas também. Mas agora que eu parei de trabalhar fora, eu estou procurando ler e recuperar esse tempo perdido. E não existe vergonha nenhuma em dizer, eu fui chamado por Deus para ensinar. Não existe. Não é de mim, não é qualidade minha. Eu não sou bom, não, é graça de Deus, como Paulo fala, a graça de Deus veio sobre mim para esse ministério, é graça de Deus. Então não há arrogância nenhuma, não é nariz empinado e não é motivo de vergonha, é motivo de alegria. Bendito seja o nome do Senhor que me escolheu para esse ministério. É difícil, exige estar acordado quando a família está dormindo, exige estar estudando quando a família quer passear, mas é o que Deus me deu para fazer e eu tenho que cumprir isso, porque é meu ministério, é o meu ministério, é o meu quinhão no reino de Deus, é a minha cota de participação no reino do meu Deus, eu tenho que dar conta disso. Você viu que eu gastei muito tempo falar do ministério do ensino, porque a igreja precisa orar por isso, para o Senhor levantar, deve despertar essas pessoas, como Paulo falou a Timóteo, desperte, Timóteo, o dom que há em ti, que te foi dado mediante profecia e imposição das mãos do ministério. Desperta esse dom, Timóteo. Desperta, irmão, desperta, irmã. Pelo amor de Deus, a igreja está sofrendo, porque você tem um dom de ensinar, foi chamado por Deus e não se levantou. A igreja está sofrendo com isso. Imagina se se Timóteo não despertasse. O que seria da igreja de Éfeso? Não dado ao vinho. Isso aqui é polêmico, né? Porque existem igrejas que disciplinam os crentes que tomam um cálice de vinho, um copo de cerveja. Se sentir o cheiro, o pessoal já está pronto assim para disciplinar, né? E Paulo não falou nada disso, nem a Bíblia fala nada disso. Por que Jesus transformou água em vinho em Caná da Galileia, se fosse proibido beber? É porque o vinho que os crentes bebiam naquela época era sem álcool. Onde você leu isso? Onde você leu isso? Se o mestre Sala falou para Jesus, todo mundo serve o vinho melhor, aí quando todo mundo já está, a palavra lá diz encharcado em grego, que significa embriagado, que já bebeu bastante, que já ingeriu bastante álcool, aí depois serve um vinho inferior, mas você serviu o melhor depois. É vinho alcoólico sim, e aqui Paulo está dizendo que o obreiro não deve ser dado ao vinho. Se fosse suco de uva, Paulo ia falar, pode beber quanto quiser, bota um tonel na sua casa e nada nele, mergulha e vai bebendo ali dentro, se fosse suco de uva. Então está na cara que é alcoólico, gente, pelo amor de Deus. Não vamos dizer o que a Bíblia não diz, não vamos falar contra a palavra. Agora, a responsabilidade é de cada um. Jesus transformou água em vinho, mas não mandou ninguém encher a cara, certo? Deus dá comida abundantemente para nós, mas a gula, o exagero ainda é pecado, certo? Nós bebemos água só para matar a sede. Quem de nós fica bebendo água mesmo sem sede, até a água está saindo pelo nariz? Ninguém. Então nós temos a responsabilidade do domínio próprio, e Paulo está dizendo aqui, o obreiro tem que ter domínio próprio. Quer tomar seu vinho? Tome, mas se controle. Ok? Controles. Jesus disse assim, João veio não comendo e não bebendo, e dizem, ele tem demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo, e dizem, eis aí um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e das prostitutas. Chamaram Jesus de beberrão. Por quê?
Ele não era beberrão, mas é que o pessoal sempre exagera, né? Porque ele tomava vinho com as pessoas. Não vamos desdizer aquilo que a Bíblia diz, não vamos colocar na Bíblia aquilo que ela não diz, não vamos tapar o sol com a peneira, vamos ser sérios. Você quer aprender a palavra de Deus do jeito que ela é? Quer aprender? Quer que Deus fale com você? Então tenha respeito pela palavra de Deus. Não fique tentando desmentir a palavra do Senhor. Se o álcool não serve para você, não, eu não posso tomar nem um tantinho de álcool, então não serve para mim, pode dizer, não serve para mim. Eu não posso beber, eu não devo beber, eu vou perder o controle. Seja honesto e seja sincero, mas não diga o álcool não serve para mim, não serve para vocês também. Não. Aí é ser contrário à palavra de Deus. Seja sério com a palavra de Deus. O negócio de ficar apontando o dedo para quem não está errado é aquilo que Jesus falou. Que se vocês soubessem o que significa misericórdia eu quero e não sacrifício, vocês não condenariam os inocentes. E tem inocente sendo condenado pela igreja, porque está fazendo coisa que a Bíblia não proíbe e a gente está condenando. Nós devemos ensinar as pessoas, assim como Paulo está ensinando, seja moderado, controle-se, não perca o seu nível de consciência por causa disso. Não se embarace com isso a ponto de atrapalhar a obra do Senhor, de prejudicar sua família, de prejudicar sua vida. Não se embarace com isso. Seja inimigo de contendas, não ganancioso, porque, gente, nós temos pastores simples e humildes que se contentam e se alegram com o que tem como nosso pastor. Graças a Deus. Mas já está se tornando uma exceção. Porque pastoreio de igreja já está se tornando meio de vida. Não, irmã? A irmã que é casada com um pastor, vê isso com clareza, porque ela tem que analisar o que está acontecendo fora também. Meio de vida, pessoas enriquecendo com o ministério pastoral, contrariando a palavra do Senhor. Se você almeja episcopado, almeja uma obra excelente, mas não seja ganancioso. Contente-se com o que Deus está lhe dando. E que governa bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com todo respeito. Esse com todo respeito aqui, ninguém sabe exatamente dizer se é os filhos têm que ter todo respeito ou os pais têm que ter, os obreiros têm que ter todo respeito aos filhos. Eu entendo que pelo contexto os obreiros devem ter os filhos em sujeição, quer dizer, sejam obedientes a ele e com respeito. Como? Os pais terem respeito pelos filhos, porque se os filhos forem sujeitos aos pais, já está envolvido o respeito. Então aqui está exigindo dos pais, tenham respeito pelos seus filhos. Porque existem muitos obreiros por aí que têm os filhos ali no cabresto, mas não com respeito. Não entendem que tem diante de si um ser humano, que tem vontade própria, tem autodeterminação, tem livre-arbítrio, que também Deus está esperando que ele amadureça para exercer a sua potencialidade, mas está ali no cabresto. Os pais, porque o pai parece que tem que dar satisfação para a igreja, então segura o filho no cabresto. Eu já cansei de ver isso. Qual é a consequência disso? O filho cresce, fica adulto e cria asas. Quantos filhos de obreiros estão pelo mundo afora? Porque não tinham respeito dos pais. Tinham formalidade no trato, mas não tinham respeito dos pais. Quantos estão pelo mundo afora? Eu já conheço muitos. Inclusive filhos satanistas de pastores conhecidos. Quem ama, e ama de verdade, não ama só de boca, respeita, né? Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? E muitos entendem, sabe, desses, que governar a própria casa significa deixar as contas em dia, não dever nada para ninguém, colocar comida na mesa, botar os filhos na escola, comprar o livro e a roupa que os filhos precisam, pagar o cabeleireiro da mulher uma vez por ano, no aniversário da igreja, né? Acha que isso é governar bem a própria casa. Não é só isso, porque se está associando o governo do lar com o governo da igreja, entenda que o governo da igreja não é só manter os bancos no lugar, a igreja limpa, as contas pagas e tudo, o ventilador funcionando e os instrumentos afinados, não é isso. A administração da igreja, essa é uma parte secundária, terciária talvez.
Governar bem a igreja significa ter relacionamento familiar com os membros, tratar bem, estar apto para ensinar, ser hospitaleiro, cordato, não ser abusado. Oi? Porque falava que o pai fazia uma coisa e ele outra. Então, muitas vezes, não é só o livro que está à frente. A igreja em si dá um bom testemunho. E os filhos são prejudicados. Os filhos se decepcionam com a igreja, né? Embora não se decepcionem com os pais. Porque o filho do pastor vê quem é quem. É. Irmãos, esse testemunho da irmã Laís é um alerta para nós, viu? Os filhos da irmã Laís já estão adultos, já estão formados, né? Mas nós temos outros aqui. É um alerta sério para nós, grave. Versículo 6. Não neófito, quer dizer, novato na fé. Não neófito, para que não se ensoberbeça. Por quê? Aí nomear um sujeito novo, recém-convertido para o ministério pastoral, o que é que o cara vai pensar? O sujeito não tem maturidade, ele vai pensar o quê? Cara, estou no lugar certo, já estou nadando de braçada. Mal cheguei, o pessoal já está reconhecendo a minha capacidade. Pronto. O inimigo já está com um laço armado no caminho para ele, porque ele diz aqui, vai se ensoberbecer, vai cair na condenação do diabo. Também não existe assim um acordo a respeito do que seria essa condenação do diabo. Se é uma condenação semelhante ao que o diabo teve, ou é uma condenação a partir da ação do diabo na vida dele? É? Oi? Pode falar. Poderia cair no mesmo julgamento com o diabo. Eu acredito que essa seria uma tradução mais apropriada. Poderia cair no mesmo julgamento com o diabo. Por quê? Porque o diabo, que era Lúcifer lá no céu, um querubim ungido para guarda, para louvores, se ensoberbeceu. E ele queria ser igual a Deus e ó, sai fora. E se tornou Satanás, que é adversário nosso. Então, olha o risco. Não nomeie um principiante que não amadureceu na fé, que não tem todo o mistério da fé escondido no coração, que não sabe ainda como praticar e exercer a fé, se comportar adequadamente com a igreja e com a sociedade. Não nomeie para um grau de liderança que seja incompatível com essa condição dessa pessoa. Por quê? Porque o inimigo vai armar laço para essa pessoa cair na soberba. É a especialidade do inimigo. Eva, não vai comer desse fruto, não? Não vai comer, não? Porque você comer, seus olhos vão abrir, você vai ser como Deus, conhecendo bem e o mal. Aí ela caiu. E esse laço o inimigo vai armar para o neófito, para o novato na fé. Então, novinhos na fé que estão aqui, almejam episcopado, querem ser pastores, diáconos, presbíteros, querem ter liderança, amadureça, corra atrás do prejuízo, aprenda, amadureça, junte-se aos mais velhos, procure aprender com a experiência dos outros, converse com o seu pastor, esteja próximo dele, porque o pastor foi alguém designado por Deus para ajudar o crente a amadurecer. Não fique sozinho no seu canto esperando a hora de desabrochei para a vida, agora eu vou ser pastor. Não vai dar certo, vai cair no laço do inimigo. A palavra ensoberbecer aqui, tu for em grego, dá a ideia de nublar, anuviar. Isto é como se de repente a pessoa se sentisse no meio das nuvens. Não vê mais nada ao redor, só vê a aura dele brilhando. Esse aqui é o significado original da palavra que foi traduzida por ensoberbecer. A pessoa está sozinha nas nuvens, ele e a glória dele. Isso está na Bíblia. Isso está na Bíblia. É necessário que o líder seja humilde e não que esteja com a cabeça nas nuvens. Também é necessário que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em opróbrio, quer dizer, ser envergonhado publicamente, seja humilhado por coisas erradas. Envergonhado e humilhado, Jesus também foi, mas não foi por coisas erradas. Paulo também foi, mas não foi pelas coisas erradas. É ser envergonhado pelos erros, por cometer erros,
e que o público fica sabendo. A palavra que diz aqui, cair no laço do diabo, pagida, dá a ideia de uma armadilha para capturar animais. Olha o que Satanás quer fazer com a pessoa que não tem bom testemunho das pessoas de fora ou que se ensoberbece. Ele arma laços e armadilhas como se fosse para capturar um animal. Ele não tem misericórdia, ele não tem pena de ninguém, ele já quer pegar quebrando a perna. Então não adianta querer passar o carro na frente dos bois e já se achar pronto para o ministério pastoral, diaconal. Não, é preciso ser maduro, porque ser perseguido pelo diabo não é brincadeira, não é moleza, não. E aqui diz cair em opróbrio no laço do diabo. E eu me lembro daquilo que Jesus falou uma vez de um indivíduo que foi salvo. Um espírito imundo foi expulso dele, lembra? Falou? Aí esse espírito sai rodando pelo mundo, não encontra lugar de repouso e volta e encontra a casa adornada, limpa, florida. Significa o quê? Que a pessoa não deixou. Ela se converteu, mas ela não deu espaço para Deus prosperar na vida dele e melhorar a vida moral e espiritual dele, santificar a vida dele. Aí o que o demônio faz? Vai chamar outros 7 piores do que ele, volta para aquele indivíduo e o estado dele, disse Jesus, torna-se pior do que o estágio inicial, o estado inicial. Conheci obreiros assim, que passaram por isso. É triste reconhecer. E da mesma forma os diáconos sejam sérios, não tenham língua dobre, quer dizer, tem uma palavra só, não conta um caso aqui, um caso diferente ali para agradar os dois lados, não, é aquela palavra, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância. A palavra traduzida do grego aqui por torpe ganância é cobiça, ganho desonesto, mesma coisa para o pastor, né? Guardando o mistério da fé numa consciência pura. Esse mistério da fé é aquilo que você não consegue explicar, que você sente, percebe, está dentro de você, se move dentro de você, mas você não traduz em palavras, não consegue traduzir. E esse mistério da fé seria aquilo que é o componente inexplicável do seu relacionamento com Jesus Cristo. Você tem toda a confiança nele e você é fiel a ele e procura ser, porque a fé é isso, né? É fidelidade e a confiança. E é uma coisa que não tem muitas palavras para explicar. É um mistério que está dentro de você e você guarda isso dentro de uma consciência pura. Isso é exigido dos diáconos, dos pastores. Mas por que não é do crente também? Por que só o diácono e o pastor tem que ser assim? É para todo mundo isso. Mas por que Paulo fala aqui dos diáconos e pastores? Porque ele está dando instrução para Timóteo só nomear pessoas que tenham essas condições. Porque os crentes estão em desenvolvimento, nem todo mundo ainda é assim. Mas nós temos que procurar ser. Mas para nomear diáconos e pastores, somente aqueles que já estão nessa condição, não é aqueles que estão almejando essa condição. Aqui entra um caso sério, porque daqui a pouco nós vamos falar das mulheres, né? E por que existem igrejas que não nomeiam diaconisas, não nomeiam mulheres para o ministério, sendo que a Bíblia fala delas? Há lugares na Bíblia que você vê que pessoas que estavam exercendo serviço a Deus. A palavra traduzida por serviço, por diaconia, por diácono, é a mesma palavra. É diácono. Paulo se apresenta para a igreja de Roma, se não me engano, dizendo que servo de Deus. Qual a palavra que ele emprega para dizer que é servo? Diácono. Jesus Cristo, quando ele fala de Jesus como servo do Pai, ele fala diácono. Quando ele diz que os ministros de Satanás que se transfigurem, blá, 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 qual é a palavra que ele usa para ministro de Satanás? Diácono. Quando ele fala de Febe, que provavelmente levou a carta para a igreja de Roma, acho que é Romanos capítulo 16, versículo 1, se não me engano, ele fala de Febe, diz que é serva do Senhor. Qual é a palavra que ele usa para falar que ela é serva do Senhor? Diácono. E por que a gente diz que diácono é só homem? Eusébio de Cesareia era um governante romano. Perdoe, confundi os nomes.
Cancela o Eusébio, vamos voltar para... Plínio Moço, né? Porque existe o Plínio Velho e existe o Plínio Moço. Plínio Moço era um governador romano da Bitínia. Ele escreveu cartas, inclusive uma das cartas dele é o documento mais importante a respeito da erupção do vulcão Vesúvio, porque ele estava lá presente. Ele e o pai adotivo dele, que era o Plínio Velho. Ele escreveu um relato a respeito da erupção do vulcão e é o documento histórico mais importante. E ele escreveu cartas para o imperador. Numa das cartas ele diz que prendeu 2 diaconisas da igreja cristã e torturou para saber segredos da igreja. Não é alguém que está defendendo o ministério diaconal feminino. É um governador romano, inimigo da igreja, que prendeu 2 diaconisas. E ele escreveu em latim, não escreveu em grego, a palavra que é traduzida por servo, diácono, ministro. Isso foi no ano 110 depois de Cristo, então já existiam diaconisas. O sujeito chamado Crisóstomo é o boca de ouro, né? O cara que pregava e ensinava maravilhosamente. O Crisóstomo era pastor de Constantinopla, ele tinha 80 diáconos, homens, e 40 diaconisas. 40 diaconisas trabalhando com ele. E é considerado um dos pais da igreja. Por que é que ele tinha diaconisa se era proibido pela palavra? E hoje tem gente que... Por que Paulo então não foi explícito quando falou aqui da mesma sorte as mulheres sejam... Por que ele não falou logo de mulheres como diaconisa? Ele viu que ele tinha acabado de falar sobre as mulheres não ensinar em público? Por causa da cultura, nós estudamos semana passada a cultura do lugar, ia dar a impressão que ele estava se contradizendo. Então ele não falou abertamente a respeito de diaconisa, mas ele admitia o ministério diaconal feminino. Mas ele não era explícito dependendo do local. As mulheres eram importantíssimas no ministério diaconal. Entenda que a função do diácono naquela época não é igual agora, que o diácono trabalha dentro da igreja, serve a Santa Ceia e tem alguma outra função administrativa dentro. Naquela época, a função diaconal era essencialmente prática. Era a arrecadação de gêneros, a arrecadação de dinheiro para socorrer os pobres e visitar os órfãos, as viúvas, os enfermos, necessitados. Quem era a pessoa ideal para visitar uma senhora que estivesse enferma, dar banho nela, trocar de roupa e cuidar dela? Era um diácono ou uma diaconisa? As diaconisas eram usadas para batizar mulheres, para evitar, naquela sociedade da época, excesso de contato do homem com a mulher. Gente, não podemos negar a realidade. É o que eu digo, é aquilo que eu falei a respeito do vinho, eu falo a respeito da diaconisa. Não podemos negar a verdade. Se o estatuto de uma igreja não permite isso, tudo bem, vamos respeitar. Mas está de acordo com a Bíblia? Não. Assim como não está de acordo com a Bíblia disciplinar um membro que tomou um cálice de vinho, um copo de cerveja. Então, a gente respeita? Respeita. Mas está de acordo com a Bíblia? Não. Por que vamos deixar as mulheres de lado? Paulo diz que em Cristo não existe escravo, nem livre, rico, nem pobre, não existe judeu, nem gentil, homem, nem mulher, todos são um em Cristo Jesus. Quer dizer que as mulheres são inferiores? As mulheres... Você se acha inferior aos homens para trabalhar na casa do Senhor, Juliana? Se o Espírito Santo quer usar você, ele pode usar você da mesma maneira que usa seu marido, certo? Não estou desdenhando da nossa denominação e do que os costumes da nossa denominação permitem. Eu estou ensinando a palavra de Deus, ok? Meu compromisso primeiro é com o que está aqui, ó. Escrito aqui. Esse é meu primeiro compromisso. Deus me chamou para ensinar a palavra. Quem ensina o estatuto é o pastor, não sou eu. Ok? Meu negócio é com a palavra de Deus. Quantos minutos faltam, hein? Chefes? 6. Nossa, que precisão, hein? Obrigado. E também sejam primeiro provados, e depois exercitem o diaconado, se forem irrepreensíveis. O que significa esse provado? Vá lá para o fundo com o pastor, dá uma provinha ali de 40 questões, é isso? Se acertar a maioria, tá, pode ser diácono. É assim? Não. E também não é jogado aos leões passar por uma prova para ver se ele sai inteiro. Não. É ser observado no cotidiano, principalmente fora da igreja. Aqui dentro é fácil. Todo mundo podia ser diácono e pastor aqui dentro. É só olhar os irmãos, tudo santinho. Até aquela coroa brilhando assim na cabeça, né? Aquela auréola brilhando. O negócio é lá fora. É ser observado lá fora.
ver se ele é competente para aquela função, está de acordo com a função. Então sejam provados, a igreja prova e julga o comportamento lá fora. Quem é que disse que a igreja não pode julgar? É para julgar sim. Só que a questão aqui de julgar, como eu já falei para os irmãos, não julgueis para que não sejais julgados, não é mandamento, é conselho. Você vai julgar seu irmão? Você vai ficar de olho na vida dele, bota as barbas de molho, porque eu vou julgar a sua vida do mesmo jeito que você está julgando a dele. Eu não julgueis para que não sejais julgados. A igreja tem que julgar o comportamento. Como é que a igreja vai nomear um pastor, por exemplo, na hora de substituir o pastor, se não julgar o comportamento dele? Pelo amor de Deus, vamos amadurecer, tem que julgar. Entra um cara todo arrumadinho, tudo bonito, aqui, Erninho tal, passou uma semana aqui, vamos chamar ele para ser diácono. Ele lê bem, ele ora que é bonito, um perfil desse, cumprimenta, graça e paz, irmã. Esse vai ser diácono da igreja. É assim? Nós temos que julgar a vida dele, o comportamento dele, analisar e julgar, ser críticos, porque a igreja não pode ter qualquer um na liderança, de grupo nenhum. Agora imagina no diaconato, no pastoreio. Então nós temos que julgar sim. E as mulheres não podem ser maldizentes. Sabe qual é a palavra em grego que é traduzida por maldizentes? Diabolos. A mesma palavra que Paulo usa ali para não cair na condenação do diabo. É uma palavra, diabolos. Diabo quer dizer fuxiqueiro, maldizente, mexeriqueiro. Mexeriqueiro não é aquele que planta mexerica não, viu? É aquele que faz fofoca. Então, o que quer dizer isso aqui? Que se a pessoa for maldizente, fofoqueira, mexeriqueira, o título dela, em grego, é diabolos. Ela tem o mesmo título do diabo, de Satanás. Mas coisa séria, né? E isso imagina para um oficial da igreja. Um oficial, homem ou mulher, na igreja. Os diáconos também sejam maridos de uma só mulher, governem bem seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si um lugar honroso e muita confiança na fé que há em Jesus Cristo. Essa confiança é a ousadia. Isto significa que aquele que serve bem como diácono vai adquirir lugar honroso, quer dizer, aqui dá a ideia de um degrau acima. Destaque, de honra, mérito e muita confiança em Cristo Jesus, quer dizer, serviu bem até aqui, ele vai ter ousadia e intrepidez para fazer mais, porque ele adquiriu confiança da sua posição em Cristo. A igreja está valorizando, porque a igreja tem que valorizar quem trabalha bem, ok? A igreja tem que valorizar, isso é respeito, isso é consideração por quem trabalha bem. A igreja valoriza o trabalho daquele diácono, ele se sente inspirado a dar mais passos ousados na fé para ajudar a igreja a crescer e para que outras pessoas se aproximem. Olha a sublimidade do ministério diaconal. Como é que Deus qualifica o ministério de um diácono? Não é qualquer coisinha, não. Eu sou só diácono, como eu já ouvi pessoas dizer. O ministério diaconal é tão importante quanto o ministério pastoral, só que cada um na sua, né? Quem é mais importante? O artilheiro, o infante, o marinheiro, o aviador. Quem é o mais importante numa guerra? Todos eles são igualmente importantes, cada um no seu lugar, no seu papel. Porque aqui, escrevo-te estas coisas, embora esperando ir ver-te em breve, para que, no caso de eu tardar, saibas como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e esteio da verdade. Bom, Timóteo recebeu essa instrução de como devia se portar na casa de Deus, e essa instrução chegou até nós. Estamos sabendo agora, né? Estamos sabendo as qualificações dos oficiais da igreja, de todos os líderes, na próxima eleição que vai ser em março, né? Eleição para obreiros da igreja em março, né? Os candidatos já começam a botar barba de molho, daqui até março ainda tem tempo, né? Botar barba de molho, porque as pessoas que estão aqui vão ser mais críticas agora. Não, eu quero escolher para trabalhar na minha igreja pessoas que realmente têm um caráter bíblico na palavra do Senhor. E Paulo estava dizendo, Timóteo, você tem que se comportar assim, do jeito que eu estou escrevendo. Eu vou voltar aí e vou dar uma trabalhada nesse assunto ainda, mas enquanto eu não vou aí, você está sabendo como tem que se comportar. Notadamente como nomear obreiros. E finalizando o versículo 16... é uma coisa interessante na tradução. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade.
Eu acredito que essa tradução aqui para o português não foi assim a ideal. Existe uma tradução da Bíblia para o inglês, a versão Williams, que vertida agora para o português, que tem algo que é mais empolgante para a igreja. Ela diz assim, sem dúvida, o mistério da nossa religião é uma grande maravilha. Porque pareceu um negócio muito formal e administrativo. Olha, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, mas essa piedade aqui pode ser traduzida por religiosidade, nosso comportamento diante de Deus. E Paulo está dizendo, olha, sem dúvida nenhuma, meus irmãos, o nosso comportamento de Deus é um mistério maravilhoso. É isso que ele está dizendo. Talvez você não tenha sentido ainda. Eu me empolguei muito com essa palavra, sabia? Talvez você não tenha sentido ainda o peso dela. Mas Paulo era uma pessoa que cansou do ministério, de muitas viagens, mas que se empolgava com a palavra de Deus. Para quantas pessoas ele escreveu? Para nós, a Bíblia, chegaram poucas cartas dele, mas deve ter escrito muitas. Ele ensinou muitas igrejas, ele chegava passava 2, 3 anos ensinando a mesma coisa que ele tinha ensinado nas outras, e que ele ia ensinar para as outras no futuro ainda, mas ele não perdia a empolgação. É como se ele dissesse, meus irmãos, meu coração está cheio de alegria, porque é maravilhoso ser crente em Jesus Cristo. É um mistério que eu não consigo explicar, mas é gostoso demais. Não deixe a passagem do tempo, nem da sua idade, nem o tempo que você tem sentado nesses bancos, ofuscar esse brilho, essa alegria. Não deixe isso. Renove você mesmo com o Espírito do Senhor, esse gozo que é ser servo de Jesus Cristo, essa maravilha. É bom demais servir Jesus Cristo, Senhor. Essa esperança que nós temos. Oh, glória a Deus, é bom demais. E ele exulta dizendo a respeito de Jesus, aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Esse é o motivo da nossa empolgação, irmãos. Se você mantiver essa chama acesa no seu coração e Deus falar assim, se prepare, eu vou chamar você para o trabalho ministerial pastoral. Prepare. A irmã olhou do lado agora, não, mas eu com esse cabelo branquinho, a senhora, o senhor, você lá, irmão, você, jovem, senhor, os irmãos lá. Deus sinta no seu coração essa mesma empolgação, essa chama ardendo, que é uma verdadeira adoração a Deus. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe.